talvez a gente tenha necessidade de trazer alguém antes do que o Alexandro defina que vai ficar no Brasil. Então a situação do Alexandro é um pouquinho diferente. O Alexandro, a gente teve uma conversa preliminar sem falar em valores com ele no primeiro momento, porque ele dizia a nós que tem um grande respeito, família São Paulina, um grande respeito pelo São Paulo, mas num primeiro momento ele tinha o desejo de permanecer por mais algum tempo na Europa, né? Então nós estamos nesse momento conversando com o staff do Alexandro, que é também um staff de altíssimo nível, como é o atleta. No momento que ele tomar uma decisão de voltar ao Brasil, aí sim a gente pode entrar com uma proposta. Mesmo assim, o Alexandre também é um jogador que a gente sabe das dificuldades envolvendo a questão financeira. É um jogador que ainda tem bastante valor de mercado na Europa, pode ter sim alguma proposta lá. Então nós estamos também monitorando e conversando quase que diariamente para entender os caminhos do Alexandre. Mas é um jogador que ainda nos interessa, mas também, assim como o Thiago, a gente acha que está um pouco distante e talvez não case a possibilidade de expectativa do Alexandre, seja financeira, seja de tempo para vir ao Brasil, com as nossas necessidades. Como a gente já colocou, o Wellington assinou um pré-contrato. Nesse momento a gente não tem intenção de liberar ele no meio do ano. Achamos que, a não ser que venha um valor muito elevado que nos possibilite, com esse valor, buscar um outro lateral esquerdo, nesse momento a gente tem como prioridade manter o Wellington aqui até o final da temporada. E aí buscar um outro lateral esquerdo, porque nós temos agora, estamos entrando agora nos momentos decisivos das Copas e também no momento dificílimo do Campeonato Brasileiro, que é sempre muito difícil, mas nós temos aí uma sequência bastante complicada. Então talvez a gente tenha necessidade de trazer alguém antes do que o Alexandro defina que vai ficar no Brasil. Então tem que se casar todos esses tempos. Mas é um jogador fantástico e, quem sabe, possa vir ao São Paulo. Mas nesse momento, como o Thiago, ambos estão distantes do São Paulo. Cara, eu acho que assim, qualquer coisa que qualquer um fale, ele tem que provar, né? Tem que dizer, não adianta dizer. Prove. Se houve alguma coisa, prove. Traga provas, né? Não dá para dizer que o Rafael, uma cobrança de pênalti que ele não pegou, chega a ser duvidar da inteligência alheia, né? Apesar da inteligência artificial. Aí, no caso, ela está artificial, mais artificial do que inteligência, nesse caso, né? Bem mais artificial do que inteligência. Então, assim, eu acho que quem fala, prova, né? Eu tenho absoluta tranquilidade com relação ao elenco que eu tenho. E até agora, o que apareceu, de novo, é mais artificial do que inteligência. Então, do nosso ponto aqui, há uma total tranquilidade. A gente vai jogar com o Botafogo. Se ele vier ao jogo, será bem recebido, como a gente busca receber bem a todos os dirigentes das demais equipes, não há problema nenhum. Mas eu acho que isso, quem tem que tomar atitude são as autoridades ligadas ao nosso futebol. Se não provar, alguma coisa tem que acontecer com quem está falando isso, que obviamente desqualifica o nosso futebol. Alguma atitude tem que ser tomada com relação a quem colocou isso. E se for provado, ótimo, segue-se o jogo e puna-se quem cometeu a tal infração colocada por ele. Eu fico ouvindo aquele VAR do dia a dia, eu fico assustado. É uma confusão quando eles põem o áudio, porque todo mundo falando, o áudio aberto, o jogador pressionando o árbitro dentro do campo, falando, mas e aí? E o cara falando, cara, como que se pode tomar uma decisão com esse caos, né? Assim, eu não entendo porque os microfones simplesmente não estão fechados naquele momento, né? O do árbitro, quem está lá em cima não tem que ouvir o árbitro conversando com o jogador em campo. O jogador está pressionando o árbitro lá e os caras estão ouvindo lá em cima essa pressão. O microfone tem que estar fechado naquele momento do árbitro, para que eles possam tomar decisão e abrir e comunicar ao árbitro. Quer dizer, a gente precisa melhorar o processo. Eu acho o VAR importante e acho o VAR do Brasil intervencionista demais. Esse é o problema. Menos intervenção, em lances mais capitais, eu acho que o VAR teria um funcionamento melhor. Bom, a situação é muito clara. A gente vai pagar 150 mil euros pelo empréstimo, esse valor à vista, 150 mil euros pelo empréstimo até o meio do ano que vem. Aí nós temos uma obrigação de compra de 4,2 milhões de euros em 3 anos, mas essa obrigação está atrelada a uma meta. Se ele cumprir uma meta de 50% dos jogos, ao menos 45 minutos em campo, nós aí temos a obrigação de compra. A gente avaliou que se ele for jogar 45 minutos em metade dos nossos jogos, ele é titular do time. Então nós validaríamos assim a compra, esses 4.200,
divididos ao longo de 6 semestres, isso tudo já é estipulado, e também já temos a questão contratual com o atleta, caso a gente fique com o passe dele, também já temos o contrato de 3 anos ajustado desde já com o atleta. Então, a questão é clara, é essa. Nesse momento, estamos pagando 150 mil euros pelo empréstimo até o meio do ano que vem. Na verdade, assim, o Thiago, a gente fez uma proposta, a proposta foi recusada. Agora nós estamos discutindo com o empresário dele uma segunda proposta para ver se ela é viável, mas por enquanto os valores estão muito diferentes, né, do desejo, e ele é atleta do time, o time tem toda a possibilidade de querer o valor que acha necessário para que o atleta saia. E nós vamos dentro da nossa possibilidade. O Thiago é um jogador que nós gostaríamos muito de ter no São Paulo, a gente gosta muito do Thiago. O Thiago já teve também aqui e é identificado com a instituição. Então, nesse momento, eu acho que está distante, né? Está distante, mas a gente continua negociando, porque os valores pedidos estão muito distantes dos valores que a gente acha possível de se pagar. Então nós vamos manter a negociação, não tem nenhuma relação a chegada do Marcos Antônio com a possível vinda do Thiago. A gente acha que os dois jogadores seriam importantes para o nosso elenco, mas nesse momento há uma distância grande a ser percorrida, e não sei nem se ela será percorrida, porque isso está realmente muito distante. Então o Rames, infelizmente para nós, gostaríamos que fosse diferente, mas não se enquadrou dentro desse sistema tático. E de novo, eu gosto de ser claro, o Rames nunca chegou aqui e não treinou. Não é verdade dizerem que o Rames não treinou. O Rames treinou dentro do que ele tem de processo físico. Cada jogador tem uma condição de treinamento e é normal isso. E ele se empenhou, não me deu nenhum problema, nunca chegou atrasado, ele era integrado aqui, mas não jogou e faz parte agora. Então nós estamos nesse momento, já que ele não está jogando, já que ele não faz parte também do desejo do nosso treinador, o Zubeldia, nesse momento, escalá-lo, nós estamos, obviamente, discutindo uma rescisão amigável, o que não é satisfatório para nós. Gostaríamos que ele tivesse jogado, mas não jogou. O fato é esse: o Lucas jogou, o Rames não jogou. Questão do Galopo, isso também em primeira mão para vocês. Não recebemos uma nova proposta do Boca ainda, mas recebemos uma proposta do Rosário Central da Argentina, né? Uma proposta muito parecida, um pouco melhor do que a que se comentava, que nunca veio do Boca. Veio uma do Rosário. Agora, óbvio, ao desejo do atleta, os acertos com o atleta. Da nossa parte, estamos esperando uma conversa do Rosário com o atleta, para ver se o atleta pretende ir ao Rosário, e também, a partir da proposta que o Rosário nos fez, nós temos algumas colocações a fazer, eventualmente pelo valor que veio nesse primeiro momento. Não é um valor que a gente pense em liberar o Galopo, mas há um caminho que pode ser percorrido. Então, nós, a partir desse momento, vamos conversar com o Rosário, contanto que o Rosário tenha um aceite do atleta ir para lá, né? Então, tudo isso agora é uma nova conversa, uma nova negociação. Mas, em primeira mão para vocês, a gente recebeu ontem, no final do dia, uma proposta do Rosário Central, que não é uma proposta que nos atenda nesse momento, mas é uma proposta que há um caminho que pode ser percorrido se o atleta aceitar do lado dele a proposta do Rosário. Esse valor mínimo, você pode falar? Não dá para falar em valor, essas coisas assim, eu não posso colocar os valores, mas eu não posso ir muito além do que eu estou dizendo. A proposta que eles nos fizeram não é a que a gente pretende, mas ela tem um caminho a percorrer, ou seja, não é uma proposta tão pequena que nos coloque, não dá para conversar. Não, dá para conversar, mas tem que ter um valor maior do que o valor que veio até agora. Vamos lá, primeiro o Pablo Maia. A gente acredita que o Pablo Maia, de verdade, vai estar pronto para a próxima temporada. Muito dificilmente o Pablo vai ter condições de voltar em alto nível nessa temporada. A gente está trabalhando, está fazendo toda a recuperação, mas a tendência é que o Pablo esteja pronto para a próxima temporada. A mesma situação do Alisson. A gente acredita que na pré-temporada eles estejam prontos. Acho que antes disso vai ser muito difícil. Claro que o Pablo tem um pouco mais de chance, mas não é fácil que ele esteja apto a essa temporada.